Vamos lá. Vamos passo a passo de como ler a mente através dos 5 sentidos? Vamos criar um caso hipotético para que você se sintonize e acompanhe as minhas explicações? O diabético. Chega uma pessoa no meu consultório, diabética, e quer falar comigo sobre como eu uso o ponto E para cuidar dela e do seu diabetes. Então, a pessoa vai sentar, eu vou observar a leitura corporal dela. Geralmente o doente está um pouco sinestésico, voltado para dentro dele. Ele senta voltado para dentro dele, ou não, ou ele pode estar numa posição de visual, altivo, olhando para frente, ou ele está numa posição auditiva, de falar, de ouvir, virando sempre a cabeça quando fala com você. Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para ele sobre os 5 sentidos é o seguinte: conta para mim o que aconteceu com você e há quanto tempo para você ficar diabético. E aí eu vou observar o quê? Na fisiologia dele. As palavras que ele fala para mim é importante, mas a fisiologia, os movimentos, e o movimento dos olhos fala mais. Se ele contar para mim e ele olhar para o alto e à direita, ele está acessando a linha do tempo visual do futuro. Então o problema dele já está lá no futuro, ele já mandou para lá já. Mas se ele olha para a linha do tempo do passado dele, aí eu vou ter um pouco de esperança, porque está lá no passado. Mas se ele fala olhando para frente, está no presente. Então eu tenho que fazer a localização de como ele se posiciona com o diabetes dele nessa linha do tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a qualidade do que ele está falando. Se ele é visual, ele vai falar rápido, ligeiro, vai falar linguagens de bonito, linguagem de rápido, iluminado, apagado, claro, escuro, perto, longe. Se ele for auditivo, ele vai falar alguma linguagem do tipo assim, ó, isso soa bem, essa doença não está me soando bem, isso não está. Se ela for sinestésica, ele vai falar lerdo, bem devagar. E essa velocidade da voz do sinestésico é característico. Ele está em sofrência. O auditivo fala pausado e o visual fala rápido. Então, quando eu faço essa leitura e a linha do tempo que ele se movimenta, eu sei em qual tempo, qual linha temporal a doença está instalada. Pode estar em todos. Mas quando você pergunta para ele sobre a doença dele, como que ele olha para a linha do tempo do futuro? Se ele não foi para o futuro ainda, ele está no passado e no presente. Então, hoje, com essa tecnologia da neurociência, da programação neurolinguística e de técnicas de estados alterados de consciência, como a hipnose, nós podemos classificar qual canal sensorial ele está. Não sei se você sabe, o diabético, hoje em dia o diabetes tipo 2, 80% é emocional. Então, por quê? Porque quando ele fica diabético, ele fica tenso, ele libera cortisol, que aumenta a insulina e que aumenta os fatores que aumenta a glicação. Então, ele faz a glicose dele, não adianta ele tomar remédio. E nem adianta ele fazer plano alimentar. Adianta primeiro ele reprogramar a parte mental dele, corrigir a glicose emocional dele, para que depois ele faça a parte nutricional, a parte física e outras coisas. Hoje, no meu consultório, não tem poucos exames que eu boto a mão na pessoa, que eu toco a pessoa. Tá, a não ser que seja uma coluna, seja um joelho, seja alguma parte do corpo, porque eu vou fazer os exames que lá atrás eu fazia classicamente. Mas lá atrás eu só fazia a parte física, agora não. Agora eu começo de dentro da mente, das emoções, da linguagem, da comunicação, do que ele está sentindo ali. Eu olho na cor dele. Se ele tiver vermelho, uma cor boa, mas se ele tiver pálido, eu sei que tem mais complicações ali. A respiração dele, como é que está? Está a respiração aqui? Está aqui ou está diafragmática? Então eu tenho que ver a postura dele, os movimentos dele. Aí ele fala para mim assim, estou ótimo com o meu diabetes, eu estou controlando, estou tomando remédio faz 20 anos. 20 anos estou tomando remédio? Então o médico falou que você vai curar daqui quanto tempo? Mais 20? Mas ele é refém. Porque do que eu estou falando aqui, se você der esse vídeo para ele ouvir, ele vai achar engraçado, esse cara é louco.
Só que é o seguinte, é o que eu sempre digo, você tem o direito de duvidar, como eu tinha também quando eu comecei a estudar a neurociência fora do Brasil. E aí eu comecei a descobrir, quando eu fui para a programação neurolinguística, eu descobri que cada palavra, cada gesto corresponde a algo dentro de nós. E se eu aprender a ler isso, não só como terapeuta, como mentor, como consultor, não. Como pessoa, você aí. Você já imaginou você fazer um curso sobre leitura mental? Você for conversar com as pessoas, você ter ferramentas para poder influenciar as pessoas, seduzir, na ética, com postura? Como seriam os seus negócios? Como seriam os seus relacionamentos? Você se relaciona bem com a sua esposa, com o seu esposo? E com os seus filhos, você se relaciona bem? É difícil, né? Porque os seus filhos estão em FM, você está em AM. Ele está no visual, você está no sinestésico. Não tem acordo. Ah, o amor acabou com a sua esposa? Ah, ela é sinestésica, ela gosta de carinho, de afeto, e você é auditivo, só quer falar, só quer fazer isso, aquilo, você vai, ela quer que toca, você quer conversar. Ou se for o oposto, se fosse sinestésico, ela auditivo, você quer que ela te toca, te dá carinho, e ela quer conversar. E se for visual, pior ainda, porque o visual detesta quando toca ele. O visual não gosta de ser tocado, é pegajoso. Então, se você quiser participar de um treinamento do método Ponto E sobre como ler a mente sua, descobrir quais são os seus critérios que você usa para se relacionar e viver no mundo, e depois descobrir lá no outro, que você vai ter que interagir na sua vida. Quer vida pessoal, quer vida profissional, quer vida social. Eu sou o professor doutor Ademir Rodrigues, eu sou neurocientista do bem-estar. Hoje eu ensino pessoas a viver bem, a viver melhor. Eu não cuido de doenças, eu cuido de pessoas que aprendem e se tornam pessoas melhores, mais saudáveis, com alto rendimento. Um beijo no coração de todos vocês.